Imagine que você pudesse viajar milhões de anos para o futuro. Não apenas alguns séculos, não apenas alguns milênios, mas milhões de anos. O Sol continua brilhando, as estrelas continuam nascendo, mas a humanidade já não se parece em nada com a espécie que existe hoje. Nossos ancestrais construíram pirâmides. Nós construímos cidades. Mas nossos descendentes poderão construir mundos inteiros. Poderão mover planetas, controlar estrelas e até criar universos inteiros. É claro, isso é pura ficção científica levada ao extremo, mas muitas dessas ideias já são estudadas seriamente por físicos teóricos. Não porque possamos realizá-las amanhã, mas porque elas representam o limite máximo daquilo que as leis da física permitem. E ao olhar para esses projetos impossíveis, acabamos descobrindo algo sobre nós mesmos, para onde estamos indo, e sobre o que talvez uma civilização precise se tornar para sobreviver por milhões ou até bilhões de anos. Quando pensamos no futuro da humanidade, geralmente imaginamos as próximas décadas. Novas tecnologias, novos carros, novos computadores. Mas hoje eu quero convidar você a pensar muito além disso. Viajar milhões de anos para o futuro. E por que não, bilhões? Neste documentário, vamos explorar algumas das maiores obras de engenharia que uma civilização poderá realizar ao longo deste período. Projetos capazes de transformar planetas, controlar estrelas e até remodelar galáxias inteiras. Mas este não é um documentário sobre máquinas, muito menos sobre tecnologia. É sobre nós, sobre aquilo que a humanidade poderá se tornar. Então, pegue alguma coisa para beber e um lanche, jogue esse vídeo na televisão e bora começar. Durante grande parte da história humana, acreditamos que a Terra sempre foi assim. Um mundo azul, coberto por oceanos, com uma atmosfera rica em oxigênio, repleto de vida. Um planeta perfeitamente adaptado para a nossa existência. Mas essa visão está errada. A Terra em que vivemos hoje não é um mundo original. Ela foi transformada, moldada, terraformada. E o mais impressionante, não fomos nós que fizemos isso. Volte no tempo, muito antes dos dinossauros ou das florestas, cerca de 3 bilhões de anos no passado. Você encontraria um planeta muito estranho, um planeta alienígena. Os oceanos já existiam e os continentes começavam a se formar, mas a atmosfera era completamente diferente. Não havia oxigênio suficiente para sustentar a vida de hoje. Na verdade, se você pudesse caminhar por aquela terra primitiva, morreria rapidamente. Era um mundo tóxico e hostil. E ainda assim, foi naquele ambiente que aconteceu uma das transformações mais extraordinárias. Em algum momento, organismos microscópicos desenvolveram uma habilidade única e revolucionária. Eles aprenderam a capturar a energia da luz solar e realizar a fotossíntese. Como consequência, começaram a liberar oxigênio. No início parecia insignificante, bilhões de organismos invisíveis flutuando nos oceanos, mas ao longo de milhões de anos, suas ações começaram a alterar a química de todo o planeta Terra. O oxigênio acumulou lentamente na atmosfera, os mares mudaram, as rochas também. A própria superfície da Terra mudou. Foi um evento tão profundo que hoje os cientistas o chamam de Grande Evento de Oxidação. Talvez a primeira grande obra de engenharia planetária da história. Sem máquinas, sem tecnologia, sem inteligência consciente. Apenas a vida modificando seu ambiente, mudando um planeta inteiro, preparando o palco para tudo o que viria depois.
Agora, existe uma lição importante escondida nessa história. Quando olhamos para Marte, Vênus ou para os milhares de exoplanetas espalhados pela galáxia, costumamos perguntar: será que existiu ou ainda existe vida lá, modificando o planeta? Mas podemos dar um passo mais à frente, porque há uma pergunta ainda mais interessante. Será que existe um planeta sendo transformado por alguma civilização, assim como a Terra hoje? Porque a própria Terra já demonstra que um planeta pode mudar radicalmente ao longo do tempo, e uma civilização tecnológica poderia acelerar esse processo de forma extraordinária. Talvez um dia a humanidade olhe para mundos mortos da mesma forma que nossos ancestrais olhavam para desertos, não como lugares impossíveis de habitar, mas como territórios esperando para serem transformados. Marte é o exemplo mais óbvio. Hoje ele é um deserto congelado. Sua atmosfera é extremamente fina. A água líquida não consegue permanecer estável na superfície por muito tempo em razão da baixa pressão atmosférica. As temperaturas podem despencar para dezenas de graus abaixo de zero. À primeira vista, parece um mundo condenado. Mas existe uma diferença fundamental entre Marte e a maioria dos planetas do universo. Nós já sabemos como chegar até ele, e provavelmente, em um futuro distante, saibamos como modificá-lo. Imagine gigantescas fábricas produzindo gases de efeito estufa para aquecer o planeta, algo que somos muito bons em fazer. Espelhos orbitais refletindo luz solar para sua superfície, máquinas trabalhando durante séculos, transformando aos poucos um mundo vermelho em um mundo azul. Não seria uma tarefa para uma geração, nem para uma civilização de curto prazo. Seria um projeto destinado aos nossos descendentes. Um esforço que atravessaria séculos de história humana. Mas Marte é apenas o começo. Existe um desafio ainda mais ambicioso: Vênus. O planeta mais parecido com a Terra em termos de tamanho, mas também um dos lugares mais infernais do sistema solar. Temperaturas superiores a 450 graus Celsius, pressão atmosférica suficiente para esmagar um submarino, nuvens carregadas de ácido sulfúrico, um verdadeiro retrato do que acontece quando um planeta perde o equilíbrio climático. Em um passado remoto, Vênus já teve oceanos, mas eles evaporaram e hoje compõem sua grossa atmosfera. Alguns cientistas acreditam que até tenha sido habitável antes de tudo começar a mudar. Se isso for verdade, então Vênus não seria apenas um mundo alienígena, seria uma segunda Terra perdida, um planeta que seguiu um caminho diferente e que um dia poderíamos tentar recuperar. Por que não? Eu sei, essas ideias parecem absurdas agora, tão impossíveis quanto a aviação parecia para alguém vivendo na Idade Média. Mas, como mencionamos, a própria Terra já passou por uma transformação radical. A diferença é que levou bilhões de anos. Agora, uma civilização suficientemente avançada pode realizar mudanças semelhantes em períodos muito curtos. Tudo depende da tecnologia e conhecimento disponível. Mas então surge uma pergunta fascinante, e que nos leva ao propósito deste raciocínio. Se nós, em algum momento 5.000 anos no futuro, conseguimos transformar Marte e depois Vênus e depois outros mundos, como isso será visto por observadores distantes? Imagine uma civilização alienígena observando nosso sistema solar durante milhares de anos. Eles veriam algo impossível acontecendo. Veriam um planeta habitável, depois 2, depois 3, talvez dezenas, mundos que, pelas leis naturais, jamais deveriam sustentar vida, mas que lentamente começaram a florescer. Oceanos aparecendo onde antes existiam desertos, atmosfera surgindo onde antes existia apenas o vazio, assinaturas químicas impossíveis de explicar pela geologia. Mudanças que revelariam uma verdade inevitável. Alguém está modificando esses planetas. Alguém está redesenhando um sistema estelar inteiro.
E é exatamente assim que encontraremos outras civilizações. Não através de mensagens de rádio, nem através de naves espaciais, mas através de mundos transformados. Planetas que carregam as marcas de uma inteligência capaz de remodelar a natureza. Porque a primeira grande fronteira da humanidade pode não ser conquistar estrelas, nem construir megaestruturas no espaço, mas simplesmente aprender a fazer aquilo que a própria vida realizou na Terra há bilhões de anos: transformar mundos, adaptá-los à sua necessidade. E se conseguirmos dar esse passo, será o início de algo muito maior, porque a partir desse momento, a humanidade deixará de ser apenas uma espécie que vive em um planeta, para se tornar uma espécie capaz de criar novos lares entre as estrelas, espalhando todo tipo de vida no cosmos. Não vejo propósito mais digno para a humanidade. Mas mesmo que aprendamos a transformar mundos inteiros, existe um problema que nenhuma civilização pode evitar para sempre. O espaço é vasto, mas os planetas são raros. Um dia, vamos descobrir que construir novos mundos é mais fácil que terraformá-los. Por milênios, acreditamos que a Terra era infinita. Havia sempre uma nova floresta depois do horizonte, uma nova montanha a ser atravessada, um novo oceano a ser explorado. Quando uma região se tornava pequena demais, bastava seguir adiante. Mas essa ilusão acabou. Vivemos em um mundo finito, cidades que crescem e ocupam espaço. Cada nova geração exige recursos. Cada avanço tecnológico aumenta nosso consumo de energia. E embora a Terra seja enorme para os padrões humanos atuais, ela é incrivelmente pequena diante das escalas do tempo e da população que uma civilização pode alcançar. Não nesse século e talvez nem no próximo milênio, mas se a humanidade sobreviver tempo suficiente, inevitavelmente chegará o dia em que o único planeta deixará de ser suficiente. Não porque a Terra esteja cheia, mas porque nossa ambição terá crescido além dela. Afinal, uma civilização que aprende a terraformar Marte não permanecerá limitada a um único mundo. Começará a se espalhar, expandir. Mas quanto espaço uma civilização realmente precisa? Hoje existe mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. Parece um número gigantesco, porém em termos cósmicos é quase nada. A superfície inteira de nosso planeta corresponde a apenas uma fina película envolvendo uma esfera de rocha. Toda a história humana aconteceu nessa camada incrivelmente estreita, concentrada em uma pequena casca ao redor de um único mundo. Mas o universo não impõe essa limitação. Ela existe apenas porque nascemos aqui. Uma vez que aprendermos a viver no espaço, os limites começam a desaparecer. E é nesse ponto que surge uma das ideias mais interessantes já concebidas: Eucumenópolis. Um planeta inteiramente ocupado por uma única cidade. Uma superfície coberta por estruturas, redes de transporte, áreas industriais, centros de pesquisa e habitações que se estendem de horizonte a horizonte. Na ficção científica, mundos como esses aparecem frequentemente, mas a ideia não é apenas um exercício imaginativo. Ela representa uma possibilidade real para civilizações que alcançam níveis extremos de desenvolvimento. Entretanto, se bilhões e bilhões de pessoas conseguem viver em uma única cidade espalhada por um planeta inteiro, por que parar aí? Talvez o conceito de cidade seja apenas uma etapa intermediária, porque existe um problema fundamental. Mesmo o planeta inteiro continua sendo um planeta, continua possuindo uma área limitada, continua sujeito à gravidade e preso a uma quantidade finita de recursos. E isso nos leva a uma conclusão surpreendente, porque o futuro da humanidade não está em cobrir planetas com cidades, ele está em abandonar a ideia de planeta como centro da civilização.
A ficção científica imagina que colonizaremos outros mundos, mas talvez os planetas sejam apenas berços, locais de origem, o ponto de partida. Porque simplesmente viver no espaço é muito mais vantajoso do que viver sobre a superfície de um planeta. No espaço não existem montanhas para escavar, não existem poços gravitacionais profundos que exigem enormes quantidades de energia para escapar. Existe apenas matéria-prima, energia abundante e espaço praticamente infinito. Imagine milhares de habitantes orbitais espalhados pelo sistema solar. Estruturas gigantescas girando lentamente para criar gravidade artificial. Cidades flutuando entre os planetas, jardins suspensos no vazio. Oceanos artificiais refletindo a luz do Sol e milhões de pessoas vivendo em cada uma delas. Nesse cenário, a Terra deixaria de ser o centro da civilização humana. Seria apenas um entre incontáveis lares espalhados pelo espaço. Talvez até se tornasse algo muito mais valioso, uma reserva natural, um monumento histórico, o lugar onde tudo começou. Aqui a ideia é simples. Em vez de transformar todo o planeta em uma grande cidade e degradar seus recursos, por que não transferir grande parte da atividade industrial para o espaço e permitir que a Terra permaneça viva, preservada, exuberante? Uma joia rara em meio a uma civilização espalhada por milhões de quilômetros. Nesse futuro, olhar para a Terra seria como visitar o local de nascimento da humanidade, um lugar sagrado, não por sua riqueza, mas por sua história. E talvez essa seja uma das maiores ironias do futuro. Quanto mais avançamos, nos tornamos menos dependentes do planeta que nos criou. Mas mesmo um sistema solar repleto de habitats espaciais não é o destino final. Porque, à medida que a humanidade continua crescendo, construindo e expandindo sua presença pelo cosmos, surgirá uma nova necessidade. A necessidade de criar não apenas cidades ou mundos, mas estruturas tão vastas que fariam os maiores planetas parecerem insignificantes. E é nesse momento que deixamos para trás a engenharia planetária e entramos no reino das megaestruturas, lugares tão gigantescos que podem envolver estrelas inteiras. Mundos artificiais com áreas habitáveis milhões de vezes maiores do que a superfície da Terra. Construções hoje impensáveis, mas que um dia serão apenas a próxima etapa natural da evolução de uma civilização destinada às estrelas. Se os planetas são pequenos demais, a solução não é encontrar mundos maiores, e sim construir os nossos próprios. Por mais impressionantes que sejam as cidades planetárias e habitats orbitais, todos eles compartilham uma limitação fundamental. Ainda depende de algo que não construímos: uma estrela. Toda energia que sustenta a vida na Terra vem do Sol. Tudo existe porque uma estrela distante a 150 milhões de quilômetros envia continuamente sua energia para nós. Durante bilhões de anos, a vida viveu à sombra das estrelas, aceitando o que elas ofereciam, adaptando-se às suas condições. Mas uma civilização suficientemente avançada talvez não se contente em simplesmente orbitar uma estrela. Talvez ela decida cercá-la e utilizá-la por completo. Existe um fato surpreendente sobre o sistema solar. A Terra intercepta apenas uma fração minúscula da energia produzida pelo Sol, uma quantidade quase insignificante. Mais de 99% de toda a energia solar simplesmente se perde no espaço interestelar, desperdiçada, irradiando-se em todas as direções. Para uma civilização jovem como a nossa, isso não parece um problema real. A energia disponível na Terra é o suficiente, mas para uma civilização que deseja sobreviver por milhões de anos, expandir-se por milhares de mundos ou sustentar trilhões de habitats, essa energia se tornaria um recurso precioso. E, inevitavelmente, surgiria uma pergunta: como aproveitar uma parcela maior da energia de uma estrela? Foi essa pergunta que levou o físico Freeman Dyson a imaginar uma das ideias mais famosas da história da futurologia:
a chamada Esfera de Dyson. Embora o nome sugira uma gigantesca esfera sólida envolvendo uma estrela, essa provavelmente não seria a forma mais prática de construí-la. A versão mais realista seria um enxame colossal de satélites, habitats e coletores solares orbitando o Sol. Milhões, talvez até bilhões de estruturas, capturando uma parcela cada vez maior da energia estelar. Vista à distância, uma estrela cercada por um enxame de Dyson pareceria diferente de qualquer sistema natural conhecido. Sua luz seria parcialmente bloqueada. Seu brilho se alteraria. Sua assinatura térmica revelaria que algo artificial está acontecendo ali. É justamente por isso que muitos astrônomos acreditam que, se civilizações avançadas existem na galáxia, talvez possamos encontrá-las simplesmente procurando por esse tipo de anomalia. Não por sinais de rádio, mas por sinais de engenharia, por aquilo que eles constroem. Por obras tão grandes que tornam visíveis através do próprio tecido da astronomia. Mas mesmo o enxame de Dyson é apenas o começo. Uma vez que uma civilização aprende a manipular quantidades gigantescas de matéria e energia, novas possibilidades começam a surgir. Possibilidades quase impossíveis de imaginar. Uma delas nasceu na mente do escritor de ficção científica Larry Niven. Ele imaginou uma estrutura tão gigantesca que faria qualquer planeta parecer insignificante. Um anel colossal orbitando uma estrela, com aproximadamente o tamanho da órbita da Terra. Um mundo artificial com milhões de vezes mais área habitável que o nosso planeta. Um lugar onde oceanos, montanhas, florestas e cidades poderiam existir em uma escala incompreensível. Uma civilização inteira poderia viver sobre sua superfície, não bilhões e nem trilhões, mas populações tão vastas que os nossos números atuais perderiam completamente o significado. Hoje acreditamos que construir algo assim seria absurdamente, extraordinariamente impossível. Os materiais necessários sequer existem em nossa tecnologia atual. A estabilidade de uma estrutura assim seria um desafio monumental. Um único erro poderia provocar uma catástrofe em escala planetária. Mas a questão talvez não seja se conseguiremos construir um anel de Niven. A questão é o que sua existência representa, porque ele simboliza um momento específico na evolução de uma civilização. Um momento em que ela deixa de procurar mundos e começa a fabricá-los. Esse é um conceito que aparece repetidamente quando observamos o futuro distante. Civilizações avançadas podem não depender de planetas, podem não depender sequer da natureza. Ao longo do tempo, a fronteira entre o ambiente natural e o ambiente artificial começa a desaparecer. Habitats substituem continentes, megaestruturas substituem planetas, engenharia substitui geografia. Em vez de aceitar as condições oferecidas pelo universo, essas civilizações passam a projetar suas próprias condições. Projetam seus próprios ecossistemas, seus próprios mundos. E talvez seja nesse ponto que percebemos algo profundo sobre a humanidade. Durante toda a nossa história, fomos uma espécie de exploradores. Olhávamos para o horizonte em busca de novos territórios. Depois, atravessamos oceanos. Depois, alcançamos os céus. E, finalmente, começamos a explorar o espaço. Mas existe uma diferença fundamental entre exploração e criação. Explorar significa encontrar algo que já existe. Criar significa transformar o universo em algo novo. Talvez o destino final da nossa espécie não seja apenas descobrir novos mundos, e sim aprender a construí-los. Imagine um observador distante olhando o nosso sistema solar milhões de anos no futuro. Ele talvez não encontre a Terra imediatamente, talvez não veja Marte, nem Vênus. Porque tudo estaria escondido sob uma rede colossal de estruturas orbitais, habitats e estações, coletores solares, anéis artificiais, mundos construídos pela própria humanidade. O Sol deixaria de ser apenas uma estrela, se tornaria o coração de uma máquina gigantesca. Uma máquina construída para sustentar vida, conhecimento,
consciência e talvez algo ainda maior. Mas mesmo isso não representa o limite. Porque à medida que dominamos a energia das estrelas, surge uma possibilidade ainda mais extraordinária. Uma possibilidade que durante toda a história da humanidade pertenceu exclusivamente à natureza, aos grandes deuses. Até agora. A capacidade de modificar as próprias estrelas, de controlar seu brilho, prolongar sua vida, de extrair sua matéria, de remodelar os objetos mais poderosos do universo. E quando esse dia chegar, a humanidade terá ultrapassado uma fronteira que hoje parece tão distante quanto a Lua parecia para os primeiros seres humanos. Porque construir mundos ao redor das estrelas é impressionante, mas aprender a controlar as próprias estrelas é algo que nos aproxima de divindades. Durante bilhões de anos, as estrelas determinaram o destino da vida. Mas talvez chegue um dia em que a vida passe a determinar o destino das estrelas. Por toda a história da humanidade até então, existiu uma verdade absoluta. As estrelas estavam além do nosso alcance. Elas eram os grandes poderes do cosmos, forjas nucleares capazes de iluminar sistemas inteiros, objetos tão vastos que milhões de planetas poderiam caber dentro deles, tão poderosos que moldavam o destino de tudo ao seu redor. A vida nascia sob sua luz, prosperava sob sua energia e desaparecia quando essa energia deixava de existir. Durante bilhões de anos, as estrelas determinaram as regras. Mas isso não será verdade para sempre. Porque existe um ponto em que uma civilização deixa de simplesmente utilizar a energia de uma estrela e começa a modificá-la. Começa a tratá-la não como um fenômeno natural, mas como uma infraestrutura, uma máquina cósmica que pode ser ajustada, controlada e aperfeiçoada. Essa é a fronteira da engenharia estelar, um conceito tão grandioso que faz a construção de cidades planetárias e megaestruturas parecer quase que trivial. Porque agora não estamos mais falando de construir ao redor de estrelas, estamos falando de alterar as próprias estrelas. Agora, para entender por que alguém faria isso, precisamos olhar para um futuro extremamente distante. Hoje o Sol parece eterno. Todas as manhãs ele nasce e ilumina a Terra. É fácil imaginar que continuará assim para sempre, mas as estrelas também envelhecem. Neste exato momento, o Sol está consumindo lentamente o seu combustível nuclear, transformando o hidrogênio em hélio, liberando quantidades inimagináveis de energia. Mas esse processo tem um preço. A cada milhão de anos que passa, o Sol se torna ligeiramente mais brilhante e quente, ligeiramente mais hostil à vida. As mudanças são imperceptíveis em escalas humanas, mas em escalas geológicas elas são inevitáveis. Daqui a centenas de milhões de anos, os oceanos começarão a evaporar. A biosfera entrará em colapso, e muito antes do Sol se tornar uma gigante vermelha, a Terra deixará de ser habitável. Não porque cometemos algum erro, mas porque as estrelas seguem seu próprio ciclo de vida. E esse ciclo não foi feito para durar para sempre, como tudo no universo. Uma civilização avançada teria duas opções: abandonar seu sistema estelar ou modificar as condições que levaram à sua destruição. E é aqui que a engenharia estelar deixa de parecer extravagante e passa a parecer inevitável.
Porque se uma espécie evoluiu continuamente por milhões de anos e adquiriu conhecimento e tecnologia suficiente para remodelar mundos, por que aceitaria passivamente o destino imposto por sua estrela? Talvez não aceite e decida intervir. Uma das ideias mais extraordinárias já propostas é conhecida como Stellar Lifting, a extração direta de matéria de uma estrela. Em essência, seria a mineração estelar. Uma civilização avançada utilizaria campos magnéticos gigantescos ou estruturas orbitais colossais para retirar hidrogênio e outros elementos da superfície da estrela. Quantidades tão absurdas de matéria que fazem todas as reservas minerais dos planetas parecerem insignificantes. Afinal, o Sol contém mais de 99% de toda a massa do Sistema Solar. Se você pudesse acessar essa matéria-prima, teria recursos suficientes para construir mundos além da imaginação. Habitats, megaestruturas, enxames de Dyson, civilizações inteiras. Tudo alimentado pela própria estrela. Mas talvez o benefício mais importante não seja a matéria, seja o controle. Porque ao remover material de uma estrela, uma civilização poderia influenciar sua evolução, regular sua luminosidade, modificar sua expectativa de vida. Talvez até prolongar sua existência por bilhões de anos adicionais. Seria como transformar uma estrela em um projeto de engenharia de longo prazo. Mas existe uma ideia ainda mais surpreendente. E ela começa com uma pergunta aparentemente absurda. O que fazemos quando o problema não é um planeta, mas a posição de uma estrela inteira? Por exemplo, imagine uma civilização vivendo próxima a uma estrela condenada a explodir como supernova, ou em uma região da galáxia onde as condições se tornaram perigosas. A solução óbvia seria partir, migrar, buscar outro lar. Mas uma civilização suficientemente avançada poderia considerar outra alternativa: mover a própria estrela. Parece impossível, mas a física não proíbe completamente essa ideia. Um conceito conhecido como propulsor de Skadov propõe utilizar um gigantesco espelho orbital para aproveitar a pressão da luz emitida pela estrela. Ao refletir parte dessa radiação em uma direção específica, o sistema criaria um impulso extremamente pequeno, quase imperceptível, mas constante. Dia após dia, milênio após milênio, milhão após milhão de anos, até que a estrela inteira começasse lentamente a se deslocar pelo espaço, levando consigo seus planetas, seus habitats, suas civilizações. Seria como transformar um sistema estelar inteiro em uma nave espacial. Essa ideia revela algo fascinante sobre a escala do futuro. Hoje, pensamos em viagens interestelares como o movimento de naves. Mas uma civilização com milhões de anos de planejamento pode pensar de maneira diferente. Ela não precisa mover pessoas, não precisa mover cidades, nem planetas. Ela pode mover sistemas inteiros. A própria distinção entre astronomia e engenharia começa a desaparecer. Planetas tornam-se máquinas, estrelas tornam-se recursos, órbitas tornam-se ferramentas de design. O universo deixa de ser apenas um ambiente e passa a ser matéria-prima. Mas a consequência mais profunda da engenharia estelar não é tecnológica, e sim filosófica. Porque durante toda a nossa história fomos criaturas sujeitas aos caprichos do cosmos. Eras glaciais vieram sem pedir permissão. Os asteroides caíram sem aviso. As estrelas nasceram e morreram sem se importar conosco. A humanidade sempre viveu em um universo indiferente, mas uma civilização capaz de modificar estrelas alcança algo inédito. Pela primeira vez, ela deixa de ser apenas uma habitante do cosmos e se torna uma participante ativa de sua evolução. Não está mais apenas sobrevivendo dentro do universo, está ajudando a moldá-lo. E ainda assim, mesmo esse poder extraordinário possui limites.
porque controlar uma estrela não significa controlar uma galáxia. Modificar um sistema não significa modificar milhões deles. À medida que a humanidade continua avançando, uma nova questão começa a surgir. E se uma civilização pudesse expandir sua influência não apenas para uma estrela, mas para milhares delas? E se a engenharia deixasse de acontecer em escala estelar e passasse a acontecer em escala galáctica? Porque existe um nível de desenvolvimento tão vasto que, visto à distância, não transformaria apenas um sistema estelar, transformaria uma galáxia inteira. O verdadeiro teste de uma civilização não é sua capacidade de construir mundos ou controlar estrelas, mas sim sua capacidade de reorganizar a própria galáxia. Até aqui, imaginamos uma humanidade capaz de transformar planetas, construir mundos artificiais e até modificar estrelas. Mas existe uma pergunta ainda mais perturbadora. E se uma civilização sobreviver por tempo suficiente para considerar uma galáxia inteira como seu ambiente natural? Parece impossível e talvez até seja. Mas a própria história da vida sugere cautela antes de chamarmos algo de impossível. Durante bilhões de anos, nenhum ser vivo da Terra imaginou cidades, computadores ou foguetes. Ainda assim, tudo isso surgiu. Então vale a pena perguntar: e se uma civilização se espalhasse por toda a galáxia? Qual seria o próximo passo depois da engenharia estelar? Em 1964, o astrônomo soviético Nikolai Kardashev propôs uma maneira elegante de medir o avanço de uma civilização. Não pela sua cultura e muito menos pela sua tecnologia específica, mas pela quantidade de energia que essa civilização consegue utilizar. Segundo Kardashev, uma civilização que ele denominou de tipo 1 seria capaz de aproveitar toda a energia disponível em seu planeta. Isso significa controlar a energia dos oceanos, dos ventos, do interior da Terra, da atmosfera e principalmente da luz que chega de sua estrela. Ou seja, seria uma civilização capaz de administrar os recursos energéticos de um planeta inteiro como um único sistema. Pode parecer que já chegamos lá, mas ainda não. Hoje, a humanidade ainda depende de fontes limitadas de energia. Enfrenta crises energéticas, desperdiça enormes quantidades de recursos e sequer consegue controlar completamente o clima do próprio planeta. Segundo algumas estimativas, estamos em torno de 0,7 na escala de Kardashev. Somos uma civilização em transição. Ainda estamos aprendendo a dominar o mundo que nos deu origem. Uma civilização tipo 2 iria muito além. Em vez de utilizar apenas a energia de um planeta, ela passaria a aproveitar praticamente toda a energia produzida por sua estrela. Megaestruturas como o enxame de Dyson se tornariam parte da estrutura dessa civilização. E então, chegamos ao tipo 3, uma civilização capaz de utilizar a energia de uma galáxia inteira. Não apenas uma estrela, mas centenas de bilhões delas. A presença desta civilização seria tão vasta que sua atividade poderia alterar a própria aparência da galáxia vista do espaço. Hoje estamos muito longe disso. Como mencionei, ainda nem alcançamos plenamente o tipo 1 de civilização. Mas, se uma espécie sobreviver por milhões de anos e continuar expandindo sua presença pelo cosmos, talvez eventualmente chegue a esse patamar. Agora, imagine olhar para a Via Láctea do lado de fora. Em vez de bilhões de estrelas naturais, você veria milhões de sistemas cercados por enxames de Dyson. Cada estrela transformada em uma gigantesca usina energética. Cada sistema alimentando habitats, cidades e civilizações espalhadas pelo espaço. À distância, a galáxia começaria a parecer estranha, menos brilhante na luz visível, mais intensa no infravermelho.
como se grande parte da luz das estrelas estivesse sendo capturada e reaproveitada. E essa é justamente uma das ideias mais fascinantes da busca por inteligência extraterrestre. Talvez civilizações extremamente avançadas simplesmente não se escondam. Talvez sejam visíveis precisamente porque modificam galáxias inteiras. Alguns astrônomos já procuraram por sinais assim. Galáxias que parecem emitir menos luz visível do que deveriam. Galáxias excessivamente brilhantes no infravermelho. Estruturas cósmicas que desafiam explicações naturais simples. Até agora, nada conclusivo foi encontrado, mas a própria ideia é de fato extraordinária, porque transforma a astronomia em uma espécie de arqueologia cósmica. Em vez de procurar por mensagens, procuramos por obras. Em vez de procurar por naves, procuramos transformações. Talvez as civilizações mais antigas do universo sejam detectáveis não por aquilo que dizem, mas por aquilo que constroem. Então surge uma questão ainda mais intrigante. O que uma civilização faria com tamanho poder? Coletar energia seria apenas o começo. Ela poderia reorganizar sistemas estelares, mover estrelas para regiões mais seguras, remover estrelas instáveis que ameaçam mundos habitados, criar redes de transporte interestelar entre milhares de estrelas. Talvez até projetar a própria estrutura de uma galáxia ao longo de milhões de anos. Nesse ponto, a diferença entre astronomia e engenharia praticamente desaparece. O que para nós é um objeto celeste, para eles poderia ser apenas mais um componente de infraestrutura. Mas existe um detalhe importante. Uma galáxia não é apenas um reservatório de energia. Ela é também um lugar perigoso. Supernovas explodem, buracos negros devoram matéria. Raios gama atravessam o espaço. Colisões gravitacionais alteram órbitas ao longo de eras. Uma civilização galáctica talvez passasse grande parte de sua existência administrando esses riscos, protegendo trilhões de vidas espalhadas por milhares de mundos. Como um jardineiro cuidando de um jardim do tamanho da Via Láctea. E ainda assim, mesmo uma civilização de tipo 3 enfrentaria um inimigo que nenhuma tecnologia parece capaz de derrotar: o tempo. As estrelas não duram para sempre. Mesmo as anãs vermelhas mais longevas, eventualmente se apagarão. Bilhões de anos se tornarão trilhões, trilhões se tornarão quadrilhões, e o universo começará lentamente a escurecer para a eternidade. Talvez seja nesse futuro quase inimaginável que a engenharia galáctica revele seu verdadeiro propósito. Não conquistar o espaço, mas preservar a existência consciente pelo maior tempo possível. Manter acesa a luz da inteligência em um cosmos que gradualmente caminha para a escuridão. Quando pensamos no futuro da humanidade, costumamos imaginar séculos, no máximo alguns milênios. Mas uma civilização galáctica pensa em escalas muito diferentes, milhões de anos, bilhões de anos, talvez até a vida inteira do universo. E nesse horizonte quase infinito surge a pergunta mais profunda de todas. Se uma civilização sobreviver tempo suficiente, qual será o último grande projeto possível? Depois de transformar planetas, controlar estrelas e reorganizar galáxias, o que ainda restará para construir? Bom, talvez a resposta seja algo que hoje parece indistinguível de magia. Tão extrema que faz todas as megaestruturas anteriores parecerem coisas de crianças. Porque o último projeto concebível pode não ser uma estrutura dentro do universo, mas um universo inteiro. Talvez toda a história da tecnologia seja apenas uma preparação para a pergunta mais importante de todas: é possível criar um novo universo? Ao longo desta jornada, acompanhamos uma transformação extraordinária.
Primeiro aprendemos a modificar planetas. Depois construímos habitats maiores do que mundos. Passamos a utilizar a energia das estrelas. Aprendemos a remodelar sistemas solares. Talvez até galáxias inteiras. Cada etapa parecia impossível para aqueles que vieram antes. E ainda assim, todas elas compartilhavam algo em comum. Estavam limitadas ao universo que recebemos. Por mais grandiosas que fossem nossas realizações, continuávamos trabalhando com os materiais disponíveis. Os planetas já existiam, as estrelas, as galáxias já existiam. Nós apenas aprendíamos a reorganizá-las. Mas existe uma pergunta que surge inevitavelmente quando seguimos essa linha de raciocínio até o fim. O que acontece quando uma civilização não se contenta mais em modificar o universo? O que acontece quando ela tenta criar um novo? Parece uma ideia absurda, talvez até arrogante. Estamos querendo brincar de Deus? Em todo caso, também parecia absurdo para um caçador da Idade da Pedra imaginar uma civilização capaz de construir cidades iluminadas visíveis do espaço. Veja bem, a história da inteligência neste planeta tem sido uma sucessão de impossibilidades conquistadas. E se essa trajetória continuar por milhões, bilhões ou até trilhões de anos, a criação de universos pode deixar de ser apenas um tema de ficção científica absurda. Pode se tornar uma questão científica legítima. A física moderna não sabe dizer exatamente como o universo surgiu. Não sabemos muito sobre os primeiros instantes após o Big Bang, nem se houve realmente de fato um Big Bang. Sabemos como a matéria evoluiu. Sabemos como estrelas e galáxias se formaram. Mas a origem última da realidade continua sendo um dos maiores mistérios da ciência. Porque existe o tudo em vez de nada. O que existia antes? O próprio conceito de antes fazia sentido? Ainda não temos respostas, mas algumas teorias sugerem algo intrigante. Nosso universo talvez não seja o único. Talvez existam inúmeros outros universos, cada um possuindo suas próprias leis físicas. Talvez o cosmos seja algo muito maior do que qualquer coisa que conseguimos observar. Um oceano infinito de realidades, um multiverso. Se algo assim realmente existir, surge uma possibilidade sem igual. Talvez universos possam nascer de outros universos. Talvez civilizações suficientemente avançadas aprendam a desencadear processos semelhantes aos que deram origem ao próprio cosmos, criando novos espaços-tempos, novas regiões de realidade, novos universos. É claro, não sabemos se isso é possível, talvez nunca seja, mas o simples fato de a física moderna permitir fazer essa pergunta já é impressionante. Porque estamos falando da forma mais extrema de engenharia que se pode imaginar. Não construir uma estrutura dentro do universo, mas construir o próprio palco onde a existência acontece. E então, existe outra possibilidade. Uma possibilidade que surgiu não da cosmologia, mas da computação. Hoje já somos capazes de criar mundos digitais. Pequenos universos habitados por personagens virtuais, simulações que obedecem às regras definidas por seus criadores. Ainda são primitivas, limitadas, mas representam algo novo na história. Pela primeira vez, uma espécie começou a criar realidades artificiais. Agora, imagine essa tendência avançando por milhões de anos. Computadores cada vez mais poderosos. Inteligências artificiais cada vez mais sofisticadas, simulações cada vez mais detalhadas, até que surge uma pergunta perturbadora. E se uma civilização avançada puder simular universos inteiros? Universos contendo estrelas, planetas, vida, civilizações, seres conscientes. Observadores capazes de fazer exatamente as mesmas perguntas que nós fazemos hoje. Nesse ponto, uma ideia desconfortável emerge. Talvez a maior obra de engenharia concebível não seja uma mega estrutura, nem uma galáxia transformada, mas uma realidade construída artificialmente.
uma realidade tão complexa que seus habitantes jamais percebam que estão dentro dela. Isso nos conduz à famosa hipótese da simulação. A ideia de que o nosso próprio universo poderia ser uma simulação criada por uma inteligência superior. Talvez uma civilização extremamente avançada. Talvez descendentes distantes da humanidade. Ou algo completamente além da nossa compreensão. Pessoalmente, eu, Jeff, não acredito que vivamos em uma simulação. E a ciência também não possui qualquer evidência que demonstre isso. Mas o valor dessa hipótese não está necessariamente em sua veracidade. Está na pergunta que ela nos obriga a fazer. O que significa exatamente criar uma realidade? O que significa criar seres conscientes? Tornar-se capaz de criar algo tão complexo quanto um universo? Talvez seja aí que a jornada da inteligência alcance o seu limite. Porque após dominar a matéria, energia, planetas, estrelas e galáxias, o próximo passo não seria conquistar algo maior. Não existe algo maior. O próximo passo seria tornar-se o próprio Criador. Mas existe uma ironia fascinante em tudo isso. Quanto mais avançamos nessa direção, mais voltamos à pergunta que acompanha a humanidade desde o início. Por quê? Por que o universo existe? Por que existe vida? Por que existe consciência? Por que existe algo em vez de nada? Bom, tomara que uma civilização capaz de criar universos inteiros finalmente encontre essas respostas. Ou descubra que simplesmente elas nunca existiram. Porque existe uma possibilidade ainda mais profunda. A possibilidade de que o universo não tenha um propósito oculto. Não tenha uma explicação final, não tenha sido criado para objetivo algum. Talvez ele simplesmente exista. Ou seja, estrelas brilhem porque podem brilhar. A vida exista porque as leis da física permitiram que ela existisse. Talvez nós estejamos aqui porque o cosmos encontrou uma forma de observar a si mesmo e tentar se entender. E talvez essa seja a conclusão mais extraordinária de todas. Ao longo deste documentário, imaginamos civilizações movendo estrelas, remodelando galáxias e criando novos universos. Mas todas essas possibilidades surgem de algo muito mais simples. Uma espécie curiosa vivendo em um pequeno planeta azul ao redor de uma estrela comum, numa região comum da galáxia Via Láctea. Uma espécie que começou observando pontos de luz no céu, e que, geração após geração, se recusou a parar de fazer perguntas. Em suma, talvez nenhuma dessas estruturas jamais seja construída, e a humanidade desapareça muito antes, se tornando apenas mais uma espécie passageira. Mas cada grande projeto da humanidade começou da mesma forma, com uma pergunta. E enquanto continuarmos fazendo perguntas, o futuro permanecerá. Em todo caso, é claro, existe outra possibilidade. A possibilidade de que estejamos vivendo nos primeiros segundos de uma história que durará bilhões de anos. Se isso for o caso, os foguetes que lançamos hoje serão lembrados da mesma forma que imaginamos os primeiros barcos atravessando oceanos. Pequenos, primitivos, mas fundamentais. Porque toda jornada começa de algum lugar. E talvez, neste exato momento, enquanto observamos o céu e imaginamos o impossível, estejamos testemunhando os primeiros passos de uma espécie que um dia poderá remodelar mundos, mover estrelas, construir galáxias e deixar sua marca não apenas em um planeta, mas no próprio universo.